Olá, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus e que o Espírito Santo ele possa te abençoar grandiosamente. Todos os dias nós temos falado sobre a presença de Deus na vida das pessoas e nós temos ensinado para as pessoas que elas têm que ser a igreja fora da igreja. Tem muita gente que ainda não entendeu o que é ser a igreja fora da igreja. O Senhor Jesus, em uma das ocasiões que ele ensinava a palavra de Deus para as pessoas, ele vinha falando a respeito da verdadeira adoração, aonde Deus tem procurado pessoas para o adorar em espírito e em verdade, pois a própria palavra já vinha ensinando as pessoas que muita gente vinham adorando a Deus com as suas palavras, mas o coração estava longe dele. O que nós temos visto nesses dias é que as pessoas, o povo de Deus, as pessoas que vão à igreja, não estavam preparadas para enfrentar uma pandemia aonde as impediriam de buscar a Deus dentro das suas casas. Elas são totalmente dependentes de um templo físico, dependente de uma igreja. Quando o Senhor Jesus disse que nós somos o templo, nós somos a igreja, porque a igreja física ela não anda, mas a igreja espiritual que você carrega dentro de você, ela leva o Senhor Jesus aonde você for e te faz a igreja aonde você estiver. Foi por isso que o Senhor Jesus disse àquela mulher, lá no livro de João capítulo 22, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E ele continuou dizendo assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. E ele complementou dizendo assim: Deus, ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que nós temos visto ao longo desses dias foi que um grande número de pessoas acabaram deixando de buscar a Deus, voltaram ao seu cotidiano de vida antigo, porque não leem a Bíblia dentro de suas casas, não oram a Deus dentro de casa, não falam de Deus no seu lar, só leem a Bíblia dentro da igreja, só ora dentro da igreja. Se a sua comunhão com Deus é limitada, presta muito atenção no que eu vou dizer aqui. Se a sua comunhão com Deus é limitada ao templo, você vive uma fé fria, uma fé apagada. Se você não coloca a palavra dentro de você, se você não vive a palavra que é ensinada fora do templo,
Você é um religioso. Você tem sido um religioso que vai à igreja. Mas a igreja não vai junto com você aonde você está. Então entenda que o Senhor Jesus, Ele foi à igreja aonde Ele esteve. Tanto que o lugar que Jesus menos pregou foi nas sinagogas, foi no templo. Até porque os sacerdotes não aceitavam que Ele era o Messias. Então você tem que meditar na sua vida. A palavra de salvação tem que entrar dentro de você. Ela tem que estar dentro da sua vida. Porque um pouco antes, se você parar e pensar, aquele povo de Samaria não aceitava o Messias, porque eles eram religiosos. Então nós não podemos ser religiosos. Nós temos que ser de Deus. Nós temos que ser o testemunho de Cristo na terra. A igreja tem que andar dentro de nós. Porque quando o Espírito Santo ele entra dentro da vida de uma pessoa, é como está escrito lá no livro de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você tem que buscar nascer de Deus. Há quanto tempo você está dentro da igreja ouvindo falar da fé, ouvindo falar de um novo nascimento, de nascer de Deus, de ter um encontro real e verdadeiro com Deus, e você não tem entendido a mensagem? Você tem estado perdido dentro do lugar aonde mais se fala de Deus, dentro da igreja. É hora de você despertar do sono da morte, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Mas nós temos a certeza que quando Ele voltar, vai ser num piscar de olho, vai ser como um relâmpago, serão fração de segundos e acabou. Quem teve a oportunidade de ser salvo pela graça de alcançar a salvação eterna, porque creu que o Senhor Jesus era o Messias, esse vai alcançar a vida eterna de maneira merecida, porque lutou e perseverou. Mas os que vão ficar após o arrebatamento, esses vão gemer. Então você tem que pensar se você tem buscado realmente de fato e de verdade a presença de Deus. Se você tem vivido uma fé no Espírito. Porque Jesus ele está à procura desses verdadeiros adoradores. E você tem sido um verdadeiro adorador? Então comece a refletir na sua vida. Comece a ler a Bíblia. Comece a meditar na palavra dele. Porque mais cedo ou mais tarde, nós temos a consciência de que o Senhor Jesus, ele vai voltar. Então aí na sua casa, faça as escrituras se cumprir na sua vida. Porque o Senhor Jesus disse que aonde estivesse 2, 3 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali ele estaria. Então traga a presença de Deus aí para sua casa, meu amigo, minha amiga. Faça isso e você vai ver que a sua vida com Deus, seu relacionamento vai mudar.
Pega os seus familiares, ensina eles da palavra de Deus. Não tenha medo de falar do Senhor Jesus. E creia que Ele vai te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos continuar falando a respeito desse tema, de ser um verdadeiro adorador. Mas por hoje é só. Mas medite nisso. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, e leia. Leia e medite. Eu tenho certeza de que Deus, Ele vai te abençoar. Um forte abraço e até a próxima mensagem. E fiquem com Deus.